Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Automação Industrial 1. Nessa aula de hoje, dando prosseguimento ao que vimos nas aulas anteriores, eu vou mostrar um pouquinho para vocês a respeito dos atuadores pneumáticos. Tá? Agora, pessoal, nessa fase do nosso curso, a gente vai trabalhar um pouco mais a questão dos circuitos pneumáticos. Então, eu vou começar com vocês falando um pouquinho sobre os atuadores pneumáticos, depois nós vamos comentar sobre as válvulas. Tá? Daí a gente vai dar prosseguimento aos laboratórios referentes a essa disciplina. Então vamos lá. Primeiramente, tá pessoal, na pneumática, o que é um atuador, né? O atuador pneumático é aquilo que converte a energia armazenada, né, na forma do ar comprimido, através da expansão do ar comprimido, né, em um movimento que pode ser linear, pode ser rotativo ou também oscilatório. Tá? Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de atuadores pneumáticos para vocês verem como é que é a cara básica deles. Tá? Mas eu vou estar apresentando para vocês cada um desses tipos aí diferentes com detalhes. Vamos lá então. Conforme eu falei para vocês, né, podem ser de três tipos. Os lineares convertem energia pneumática em um movimento linear ou angular. Eu vou mostrar para vocês por que ele pode ser angular também mais para frente. Rotativos convertem energia pneumática em um movimento rotativo contínuo. E oscilantes ou alternativos, tá? Convertem energia pneumática em movimento rotativo limitado. Tá? Com relação aos fabricantes, existem algumas normas que regulamentam esses tipos de componentes. Elas estão listadas aí para vocês. Para mais informações, deem uma olhadinha nessas normas aí. Tá? Vamos lá. As principais características dos atuadores pneumáticos. Tá? Baixa rigidez devido à compressibilidade do ar. Conforme eu já falei para vocês em aulas anteriores, né, uma das desvantagens que nós temos quando nós trabalhamos com ar comprimido é a questão da compressibilidade do ar. Então, a gente tem esse problema, a gente tem uma baixa rigidez, ou seja, se eu tiver o meu atuador pneumático e eu exercer alguma força na ponta dele, às vezes eu consigo deslocar esse cara. Tá? Vamos à segunda característica, não há precisão nas paradas em posições intermediárias, justamente por causa dessa compressibilidade do ar. Tá? Apresenta uma relação favorável de peso e potência. Vocês vão ver que a maioria desses componentes eles podem ser fabricados em alumínio, o que os torna extremamente leves, tá? Em relação à funcionalidade que eles têm. Além disso, a gente consegue obter uma força razoável com esses atuadores pneumáticos, tá? Com um custo reduzido em função desse material mais, digamos assim, mais leve, mais fácil de ser trabalhado. Dimensões reduzidas em função das baixas pressões que nós temos nos circuitos pneumáticos. Segurança sobrecarga, conforme a gente comentou em aulas anteriores, né? Que se a gente travar um atuador pneumático, nada acontece a ele. Basta você destravar, ele continua aquele movimento que está previsto no projeto dele. Facilidade de inversão, tá? Eu vou mostrar para vocês mais adiante como é que a gente faz para trabalhar com esses caras, com relação à movimentação deles. Basicamente, se você tem um movimento num sentido, basta você alimentar no outro sentido que você consegue fazer a inversão do movimento. Proteção à explosão, isso aqui, pessoal, está mais relacionado com a questão do ambiente em que eles estão inseridos. Então, por exemplo, se a gente tem um produto em uma determinada fábrica, que esse produto ele é inflamável, por exemplo, a gente pode trabalhar com elementos pneumáticos porque não existe faísca, né? Não existe possibilidade de ignição desse material combustível, né, nas fábricas, ok? Então ele é utilizado onde a gente tem esses riscos de explosão. Vamos lá. Trouxe para vocês algumas aplicações, alguns tipos de atuadores pneumáticos e aplicações referentes a esses tipos de atuadores, tá? Depois vocês dão uma olhada com mais calma nisso aí, mas eles são utilizados em uma vasta gama de equipamentos diferentes, tá? Desde furadeiras, parafusadeiras, unidades de fixação, esteiras, remitadeiras e assim por diante. A gente tem vários tipos aí de aplicações diferentes para esses atuadores pneumáticos. Então vamos lá. Primeiramente vamos trabalhar um pouquinho com os atuadores lineares, tá? Que transformam aquela energia pneumática em um movimento linear ou angular. Tá? Os principais tipos são esses aí, e eu vou estar detalhando com vocês cada um desses caras aí. Tá? Então vamos lá. Primeiramente, vamos analisar o cilindro
padrão, tá? Digamos assim. Ele tem, digamos assim, todos os componentes necessários para que funcione um rotador pneumático, tá? Ele vai ser composto aí, basicamente, por duas tampas, uma atrás, tá? E uma na frente. Ele vai ser composto também por uma haste. Ele vai ser composto por um êmbolo, que é esse cara aqui, tá? E pela camisa, ok? Conforme vocês injetam ar comprimido nesse êmbolo, tá? Nessa região central da camisa aqui, que eu vou explicar melhor para vocês mais para frente, a gente tem um movimento de avanço ou um movimento de recuo, ok? Vamos lá, com um pouquinho mais de detalhes para vocês. Ó, nós temos aí as tampas, é esse cara aqui e esse cara aqui, tá? Nós temos o nosso êmbolo, nossa haste, desculpa, tá, gente? Nós temos o nosso êmbolo, que é esse cara aqui, ó. Nós temos as vedações do nosso êmbolo, que é esse cara aqui, esse cara aqui e esse cara aqui, tá? Nós temos também as vedações referentes aos amortecimentos, que é esses caras aqui, ó. Depois eu vou explicar para vocês mais para frente do que se tratam. Esse cara aqui também é vedação de amortecimento. Alguns deles incluem esse processo de amortecimento, que é regulado através desses parafusos aqui, tá? Nós temos também esse anel raspador, cuja função é eliminar, né, eventuais sujeiras que possam vir a tentar entrar dentro do nosso cilindro, tá? E nós temos aqui basicamente a nossa camisa, que quando ela está munida do êmbolo, tá, pessoal, ela separa o nosso cilindro em duas regiões. Nós temos essa região aqui em azul escuro, que seria o nosso ar pressurizado, e essa região do lado de cá, que seria a nossa região despressurizada, tá? Vale ressaltar que, dependendo de como está sendo pressurizado isso aqui, o êmbolo vai fazer um movimento de recuo ou de avanço, tá? Mas nós vamos trabalhar com esses caras e vou mostrar para vocês com detalhes como é que é o processo de funcionamento deles. Aqui eu trouxe mais algumas características para vocês, tá, pessoal? Com relação aos cilindros, principalmente a parte da camisa, aí nós podemos ter que essa camisa, lembrando novamente, é essa parte aqui, tá? A parte externa do cilindro. Ela pode ser fabricada tanto em aço, quanto alumínio, quanto latão, tá? Lembrando que a parte interna normalmente ela é feita utilizando um material com cromo duro. Para quê? Né? Para evitar eventuais desgastes do meu cilindro em função do deslocamento do meu êmbolo lá dentro, tá? Então nós temos esse reforço aí em cromo. Nós temos a tampa aí, as tampas, né, as duas tampas, que normalmente são fabricadas em materiais um pouquinho mais maleáveis, que conforme eu vou mostrar para vocês até em vídeos mais adiante, essas tampas elas costumam sofrer um pouquinho de impacto, tá? Conforme o cilindro ele avança ou recua. Então assim, elas devem ser um material um pouquinho mais macio para conseguir absorver um pouco, parcialmente pelo menos, esses impactos. A nossa haste de aço ela é feita normalmente de aço beneficiado. Por que esse cara tem que ser um aço especial, tá? Porque ele está exposto ao ambiente da sua fábrica, então quando o cilindro avança, toda essa região aqui, ó, pessoal, daqui até aqui, ela fica exposta, ela fica externa ao seu cilindro. Então ela está sujeita a poeira, ela está sujeita ao produto que está sendo trabalhado na fábrica, ela está sujeita a óleos, né? E sujeiras em geral aí que podem surgir durante o processo de fabricação do seu produto. Então, essa haste ela tem que ser extremamente resistente para que ela possa então ter uma vida útil prolongada, ok? Vamos lá. Rosca da haste laminada, tá? Isso aqui a gente não precisa comentar muito com vocês. Nós temos aí as vedações que eu mostrei para vocês, né? O número 3, número 5, tá? Para evitar também o vazamento do ar comprimido, tá? Para fora do cilindro. Então a gente teria perdas de energia se houvesse esse vazamento, né? de ar para fora do nosso cilindro. E também as vedações que impedem a passagem do ar dessa câmara para o lado de cá, também tem essa função de evitar perdas de energia no sistema de ar comprimido, tá? Vamos lá. Prosseguindo essa parte dos cilindros pneumáticos, nós temos então aí os tipos de montagem, tá?
Esse tipo de montagem, pessoal, eles vão decorrer da aplicação que vocês vão ter lá na prática, tá? Os mais comuns que eu posso falar para vocês aí por experiência própria é a montagem por cantoneira, que é basicamente a gente tem uma chapa, tá, na qual é preso o nosso cilindro, e ele tem um movimento bastante simples, normalmente somente retilíneo, tá? O seu cilindro ele avança e recua, o cilindro ele não mexe, tá? Nós temos também essa montagem por pino, onde eu falei para vocês que a gente pode ter um movimento angular com esses cilindros pneumáticos lineares, tá? Então, digamos assim, a gente tem um cilindro, ele está preso por pino ali, tá? E conforme ele avança ou recua, esse cilindro ele pode mudar a orientação dele, tá? Então, ele pode vir em uma posição que seja assim, ele venha parar aqui. Ele pode se movimentar e rotacionar. Por isso que a gente fala que ele pode ter um movimento, então, angular, tá? Os cilindros lineares. Mostrando para vocês alguns exemplos de aplicação, né? Acionamento de válvula de fechamento, né? Onde eu falei para vocês que a gente pode ter um movimento linear, angular, tá? Esse movimento aqui de abrir e fechar essa válvula, o nosso cilindro ele vai então rotacionar um pouquinho. A gente pode ter acionamento de cadinho de fundição, tá? Isso aqui a gente tem normalmente em metalúrgicas, pessoal. Aqui a gente tem o metal fundido aqui dentro, tá? Isso aqui a gente teria tipo uma colher para içar, né? Pegar um pouco desse material fundido e jogar nesse recipiente aqui em que ele vai ser moldado, tá? Então a gente tem basicamente esse movimento ascendente e descendente dessa colher, esse mecanismo de busca do material metálico aí, tá? Acionamento de prensa, tá? Então, digamos que eu queira furar uma peça, por exemplo, eu posso colocar minha peça aqui dentro, eu avanço o meu cilindro, ele vai prender minha peça, então esse processo de furação pode ser efetuado sem o risco de a minha peça se soltar ou vir a, sei lá, perder o controle da peça, ok? Vamos lá. Agora, o que eu falei para vocês até então são as características básicas aí de todos os cilindros, tá? Todos os cilindros eles vão ter essas características em maior ou menor grau, tá? Eles têm que ter êmbolo, eles têm que ter haste, eles têm que ter vedação, tampos e assim por diante. Mas a forma de acionamento e o dimensionamento deles pode variar em função da aplicação e em função do tipo de atuador. Vamos lá, o primeiro deles, que é o mais simples, normalmente mais barato também, é o cilindro de simples ação ou simples efeito. Tá? Ele tem esses dois nomes, sendo que o mais comum, tá, pessoal, a gente chama ele de simples ação. Okay? Nesse tipo de cilindro, a característica principal dele é que ele produz trabalho, digamos assim, né, em um único sentido de movimento. Tá? Então, como é que ele funciona? Esse cilindro de simples ação ele tem essa estrutura mostrada aqui para vocês. Ele tem o êmbolo, tá? Ele tem aqui a nossa haste. E esse cara aqui ele vai ser munido de uma mola. Então ele tem uma molinha aqui dentro para fazer esse cilindro recuar, tá? Então como é que a gente faz para acionar esse cara? Basicamente a gente vem e insere ar comprimido nessa tomada de ar aqui, ok? Então à medida que o ar comprimido ele entra por aqui, ele vai se encontrar com o êmbolo e vai empurrar essa haste para frente, tá, pessoal? Essa outra saída de ar aqui que a gente tem, tá? Isso aqui é basicamente uma sangria. Isso aqui serve para quê? Para que o ar que está aqui dentro, ó, dessa câmara, ele saia, tá? Mas isso aqui não serve para a gente injetar ar comprimido. O ar comprimido no cilindro de simples ação, ele pode ser injetado apenas aqui, nesse furo maior que a gente tem, ok? Vamos lá. Isso aqui é com um pouquinho mais de detalhes para vocês, tá? Mas seria uma ilustração aí do cilindro de simples ação, né? Um corte dele, mostrando a parte interna dele, em que a gente tem a mola, tá? As nossas vedações, os nossos êmbolos e as nossas entradas, as nossas tomadas de ar aí, ok? Junto das tampas e outras coisas também. Para vocês entenderem melhor como é que a gente vai representar esses caras, tá, pessoal? Nós temos então dois símbolos para estar representando o cilindro de simples ação. Esse símbolo de cá, em que nós temos um cilindro de simples ação com retorno por mola, ou seja, a mola está na parte da frente, né, onde está a haste. Tá? E nós temos esse símbolo à direita aqui, que representa o cilindro com avanço por mola. Então, assim, nesse cilindro aqui, na situação de repouso, ele está recuado. Nesse cilindro aqui, na situação de repouso, ele está avançado. Nesse cara aqui, a gente injeta o ar
atrás do êmbolo. Esse cara aqui a gente injeta o ar na frente do êmbolo. Ok? Vamos lá. Um exemplo prático aí para vocês, né? Verem a aplicação de um cilindro de simples ação seria, por exemplo, um sistema que faz a separação de jarros, no caso aqui, de jarros em que eles estão sem tampa. Então, por exemplo, tem um sistema de câmeras que determina que os jarros que passam pelas esteiras estão ou não sem tampa. Se tiver sem tampa, o jarro é então separado para essa segunda esteira aqui, ó. Reparem nessa divisória, né? Os jarros com tampa passam para cá, e os jarros sem tampa passam para o lado de cá, para serem removidos da linha ou reinseridos, né, no processo de inserção da tampa aí, porventura, tá? Mas importante, só para a gente reafirmar com vocês. Esse cara aqui, ele vai ter força apenas em um sentido do movimento. No caso do cilindro de retorno por mola, ele vai ter força apenas no avanço. No caso do avanço por mola, ele vai ter força apenas no recuo, tá? Então, por exemplo, se porventura acontecer alguma coisa e esse cilindro aqui de simples ação travar na sua posição avançada, nós vamos ter problema no funcionamento. Porque ele não vai ter força para recuar, porque quem faz ele recuar vai ser a mola, no caso desse exemplo aqui em específico, tá? Então é esse problema que a gente tem com cilindros de simples ação. Você tem força em apenas um sentido de movimento. Só para ilustrar para vocês, tá? Não quero que vocês entendam de maneira completa esse circuito pneumático, mas é só para ilustrar como que funciona o cilindro pneumático, como é que é a cara desse cara na prática, tá? Vamos lá. Basicamente, esse software aqui que o pessoal que está sendo utilizado aqui na simulação, tá, pessoal? Eu vou apresentar para vocês mais para frente. Ele se chama FluidSim. Vocês vão trabalhar com esse cara nas nossas aulas práticas, tá? E ele é um software que digamos assim, ele quebra um galho muito grande na hora da gente fazer o projeto de circuitos pneumáticos. Eu garanto para vocês que 95% das vezes que eu faço simulação e dá certo no FluidSim, ela vai funcionar na prática também. Então, assim, uma boa forma de você verificar se aquele projeto que você elaborou, ele vai realmente funcionar, né, no ambiente industrial. Tá? Isso aqui seria o nosso cilindro de simples ação, conforme está mostrado aí na figura. E esse mesmo circuito ele vai ser mostrado para vocês na prática. Vai ativar o cilindro simples através dessa botoeira. Quando eu aperto esse botão aqui, que quando ele vem a liberação da saída do ar, ativando o cilindro simples. Tá, pessoal, o que está acontecendo aqui? O cara apertou o botão, o ar comprimido ele chegou na parte de trás do êmbolo e o cilindro avançou. Uma vez que ele soltou o botão, a mola fez o cilindro recuar, né, e voltar para a posição de repouso. Vamos lá. O segundo tipo de cilindro, pessoal, é o cilindro de dupla ação ou duplo efeito, tá? Novamente, o nome mais comum é a gente chamar ele de dupla ação. Semelhante ao cilindro de simples ação, esse cara aqui, qual que é a diferença, né? Ele exerce trabalho tanto no movimento de avanço quanto no movimento de recuo, tá? Então aqui, reparem na estrutura dele aqui embaixo. Vocês veem que ele tem duas tomadas de ar, diferentemente do cilindro de simples ação. Ele pode entrar ar por aqui ou por aqui, tá? Se eu quero que o meu cilindro avance, eu injeto o ar por aqui e deixo o ar nessa câmara da frente escapar para a atmosfera. Se eu quero que o meu cilindro recue, eu injeto o ar comprimido por aqui e deixo a parte de ar de trás do êmbolo escapar para a atmosfera. Ok? Então esse cara aqui, qual que é a diferença também com relação ao outro cilindro que eu apresentei para vocês? Ele não tem uma configuração de repouso, tá? Se esse cilindro aqui ele estiver solto, se você não tiver ligado, ele conectado a nada, nem ar comprimido, você consegue manipular esse cara com a mão, tá? Você consegue trazer ele para frente, ele fica. Se você empurrar ele, ele também vai ficar na posição recuada, ok? Novamente para vocês eu trouxe aí a descrição desse cara, tá? No caso aqui a diferença com relação ao outro cilindro que ele vai ter duas entradas de ar, essa entrada aqui e essa entrada de cá, tá, pessoal? E o cilindro ele vai ser basicamente conforme eu mostrei para vocês na parte
inicial, tá? Ele tem os mesmos componentes internos, ok? Vamos lá. Isso aqui é só para mostrar para vocês, tá? A simbologia desse cara vai ser muito parecida com a do cilindro de simples ação, só que ao invés de a gente ter a molinha aqui dentro, a gente vai ter duas entradas de ar, tá? Isso aqui só ilustrando para vocês, né, as duas situações em que esse cara se encontra. Ó, o vermelho seria o ar pressurizado e o azul seria o ar na pressão atmosférica, tá? Então aqui ele estaria em situação de recuo e aqui estaria em situação de avanço, certo? Beleza. Novamente, para demonstrar para vocês como é que trabalha esse cara aí, eu trouxe um pequeno vídeo com um pequeno circuito também, tá? Que vai demonstrar então o funcionamento do cilindro de dupla ação. Diferentemente do outro cilindro, tá pessoal? Como a gente tem que mandar um comando para ele avançar e um comando para recuar, esse circuito aqui ele vai ser munido de dois botões. Esse botão à esquerda e o botão à direita. Vamos lá para vocês visualizarem. Além disso, tá pessoal, esse circuito aqui ele é munido de válvulas de controle de vazão, tá? Então esse negocinho que ele mexeu ali de 0 a 100% é para você controlar a vazão de ar comprimido que está indo para o seu cilindro. Eu vou mostrar para vocês mais para frente quando a gente tiver a nossa aula de válvulas, como é que a gente faz para utilizar esses caras no nosso circuito. A válvula vai, a válvula do cilindro, apertando esse botão. Conforme foi para vocês, né, são necessários dois comandos, um para ele avançar e um para ele recuar. Foi exatamente o que a moça fez no vídeo, um botão para avançar o cilindro e outro botão para recuar o cilindro. O cilindro volta. Eles estão ajustando a vazão ali em tempo real. Desculpa. Eles estão ajustando a vazão em tempo real, né, para que o cilindro avance mais lentamente ou retorne mais lentamente. Também poderia ter feito o controle de velocidade da ida do cilindro se tivesse outro desse dispositivo da mesma forma. Para a gente continuar então com os cilindros de dupla ação, eu não sei se vocês repararam nos vídeos que foram mostrados para vocês anteriormente, mas todo movimento, tanto de avanço quanto de recuo, daqueles cilindros que eram cilindros mais simples, envolvia um certo impacto, tá? E aquele impacto, ele é um impacto feito na tampa frontal e na tampa traseira do meu cilindro, ok? Em situações em que vocês tenham um cilindro que faz movimentos frequentes, avança, recuo, tá? Você pode ter cilindros que envolvem também um sisteminha de amortecimento. Esse sistema de amortecimento ele serve para dissipar parte da energia cinética gerada devido ao movimento da haste e do êmbolo do meu cilindro. Então, como é que funciona esse sisteminha de amortecimento? Vou mostrar para vocês aqui. Tá? Aqui nós temos um cilindro de dupla ação que conta com esse sistema de amortecimento. Vocês podem enxergar aqui, ó, esse sisteminha aqui, ó, indicado pelo 14 e pelo 8. Tá? Na verdade, esse conjunto de veios aqui também faz parte do sisteminha de amortecimento. Como é que isso aqui funciona? Digamos que esse cilindro nosso aqui está avançado, tá? Então o nosso êmbolo está nessa posição aqui, avançada, e eu vou mandar ele recuar, tá? Esse cilindro de dupla ação com amortecimento, ele conta com essa ponta amortecedora da haste, esse carinha aqui, ó, tá? Reparem que essa ponta amortecedora ela chega a essa região aqui antes do meu êmbolo, certo? Até ela chegar aqui, pessoal, o que vai acontecer? O ar comprimido que está nessa câmara, ele vai sair por aqui, ó, tá? Uma vez que essa ponta amortecedora ela chega nessa posição que está sendo mostrada na figura para vocês, o ar que está nessa câmara ele é forçado a sair por esses dutos aqui, ó, por esse duto aqui e esse duto aqui embaixo. Reparem que ele é um pouquinho mais afunilado, tá, do que a saída regular, a saída normal de ar comprimido do meu cilindro, tá pessoal? O que vai acontecer? Quando a gente força
esse ar passar por uma região mais afunilada, ele vai provocar uma desaceleração do meu êmbolo, tá, pessoal? E onde que exerce essa função de amortecimento. Isso vale tanto para o movimento de recuo quanto para o movimento de avanço, tá? Esse cilindro aqui em particular, além desse sisteminha de amortecimento, ele conta com um sistema de ajuste, que é esse sistema com esse parafuso aqui, tá? Reparem que, ó, quanto mais para baixo esteja esse parafuso, mais difícil é para o ar passar daqui e chegar nessa câmara aqui e vazar para a atmosfera, ok? Então a gente consegue, inclusive, regular, né, o nível de amortecimento que a gente quer com esse cilindro aí em específico, ok? Dependendo, para você não atrasar o seu processo, ou sei lá, né, para você ter uma produtividade maior, você pode regular um amortecimento um pouco mais baixo, um menor grau de amortecimento, tá? Isso aí é necessário em algumas aplicações, ok? Esse cara aqui conta com o sistema de regulagem tanto para o recuo quanto para o avanço, certo? Isso aqui é só a explicação, né, pessoal, desse sistema de amortecimento que eu acabei de falar para vocês. E a simbologia desses caras, tá? Ele envolve, além da simbologia normal, esses símbolos aqui, ó. Qual que é a diferença? É a presença desse retângulo aqui, ó. No caso, esse cilindro aqui, ele é um cilindro com amortecedor tanto no avanço quanto no recuo, só que ele não tem ajuste, então ele é um amortecedor fixo. Esse cara aqui, ele é um amortecedor fixo apenas no avanço. Reparem que o sistema de amortecimento está só na parte da frente do êmbolo, e esse aqui só está na parte de trás do êmbolo, então ele é um amortecedor fixo no recuo. Os sistemas que contam com aquele parafuso de ajuste, eles têm essa setinha aqui a mais, tá? É a única diferença que a gente tem com relação aos fixos, ok? E essa aula aqui, pessoal, eu vou terminar por aqui agora, tá? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes para não cansar vocês demais. Então peço que, após assistirem esse vídeo, façam o seu descanso e prossigam a segunda parte do vídeo. Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.